Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal Vária História. Hoje, em parceria com o 10º EFIS, temos a honra de entrevistar a professora Maria da Glória de Oliveira, docente do Departamento de História da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde ela integra o ISTOR, Núcleo de Pesquisas em Teoria da História e História da Historiografia. Além de conferencista do 10º EFIS, a professora Maria da Glória é autora do artigo Brasileiros Ilustres no Tribunal da Posteridade, Biografia, Memória e Experiência da História no Brasil Oitocentista, publicado no número 43, de janeiro a junho de 2010, da revista Vária História. Glória, muito obrigada pela disponibilidade em conversar com a gente hoje. Então, para começar, eu queria propor um paralelo entre esse artigo que você publicou na Vária, já há mais de uma década, e um outro momento de colaboração sua com o nosso programa de pós-graduação em História, que foi o curso Grafias de Vida, Experiência de Gênero e Temporalidades Decoloniais, que você ministrou há 3 anos, mais ou menos exatos, foi mais ou menos nessa mesma semana de maio, enquanto você realizava um estágio pós-doutoral aqui na UFMG. Então, Glória, pensando nesses seus 2 momentos de diálogo um pouco distintos com o nosso programa, eu fiquei curiosa para te ouvir um pouco sobre como as suas percepções sobre o fazer biográfico, que foi o tema da sua tese de doutorado, se transformaram a partir do seu interesse mais recente por subjetividades subalternas e historicamente emudecidas. E eu recupero aqui justamente um trecho da ementa desse curso que você ministrou aqui. E queria saber particularmente como as discussões teóricas sobre gênero e sexualidades vieram transformando essas suas percepções. Bom, Mariana, obrigada, né? Quero agradecer aqui a oportunidade de conversar e gravar esse vídeo para a revista Vária História, como você bem lembrou, né? Eu publiquei já tem bastante tempo que eu publiquei e naquele momento esse artigo que eu publiquei ele era uma espécie de resumo de um projeto de doutorado, enfim, né? E de lá para cá, como você pontuou bem, muita coisa mudou, ainda bem, né? A gente vai um pouco transformando as nossas pesquisas, e eu acho que a minha pesquisa teve digamos assim, sofreu uma transformação muito em função do impacto da minha atividade docente, né? Quer dizer, o fato de eu ter começado a minha carreira docente em 2009, que foi também o ano que eu concluí meu doutorado, me colocou diante de uma experiência bastante transformadora, né? Tanto em relação ao que passaram a ser as minhas preocupações mais específicas em relação à própria docência, mas como isso afetou, né, o meu horizonte de pesquisa, né? Então afetou muito diretamente. Eu diria que não sobrou pedra sobre pedra em relação àquela pesquisa com a qual eu saí do doutorado, né? Que é uma pesquisa dedicada aí ao estudo das biografias do Brasil do século XIX, etc., né? E de uma certa maneira eu continuei trabalhando com essa pesquisa e continuei pesquisando biografias, embora o meu recorte temporal sempre tenha sido preferencialmente o século XIX, primeiras décadas do XX. Mas o que aconteceu então, né, para eu migrar para essa temática que você se refere aí, que foi a temática do curso que eu ofereci, que também foi um projeto de pós-doc que eu elaborei. Estava atrelado, portanto, a essa temática do curso que eu ofereci aqui na UFMG, em 2019, das grafias de vida. Já foi um projeto que ele espelhava já alguns efeitos da minha experiência em sala de aula com a disciplina de teoria. Eu sou uma professora de teoria, assim como você, né? De uma universidade que é a Universidade Rural do Rio de Janeiro, né? Uma universidade que tem um perfil, digamos assim, discente, que é o perfil da grande maioria das universidades federais do Brasil, mas tem um perfil muito específico por conta da localização, né, numa região que é a região da Baixada Fluminense, né, do Rio de Janeiro. E essa experiência, a experiência enquanto professora de história, de teoria da história na Rural me fez adquirir algumas preocupações que eu até então não tinha conseguido levar para a minha pesquisa. E uma delas, acho que a primeira delas,
eu elaborei na forma de uma espécie de resposta que eu tentei dar para aquela experiência no artigo de 2018, né, Sons do Silêncio, né? Então, o artigo ele faz referência também, né, a uma perspectiva que ficou para mim muito clara, que eu precisava enfrentar, que era a perspectiva envolvendo os marcadores de raça, gênero e sexualidade, que na sala de aula, para mim, começaram a despontar como marcadores importantes e que me afetavam e afetavam a minha experiência enquanto docente. Então, eu te diria que a minha experiência docente, ela acabou causando um impacto, né, transformador na minha pesquisa, a ponto de eu ter que fazer essa, digamos, essa migração temática, né, e que redundou exatamente no curso que eu ofereci aqui. Ótimo, Glória. Bom, a outra pergunta que eu queria te fazer tem a ver justamente com esse artigo Sons do Silêncio, que foi publicado pela revista História da Historiografia em 2018, como você mencionou há pouco, e é um artigo que, assim como em outras intervenções públicas recentes suas, você propõe contundentes críticas aos modos como a teoria da história e a história da historiografia, a área em que, como você própria disse, nós duas atuamos, perpetua uma certa divisão sexual do trabalho intelectual, né? Eu queria que você contasse um pouquinho mais para nós as suas percepções sobre esses mecanismos que por vezes conseguem ser bastante sutis, por meio dos quais a produção de historiadoras é subvalorizada ou mesmo abertamente apagada, né? E eu queria te ouvir também um pouco sobre como você percebe as implicações teóricas e os potenciais ético-políticos de escutar os sons dos silêncios da historiografia, se você me permite parafrasear o título do seu artigo. Pois é, esse artigo, ele é um artigo que ele é muito reativo, né? É um artigo de reação mesmo, né? Ele não é um artigo propositivo, como eu costumo dizer. Porque fazer esse diagnóstico do silêncio, né, que foi um diagnóstico foi o nome que eu dei para aquilo que acontecia na sala de aula, nas minhas aulas de teoria, especificamente o silêncio das minhas alunas, de algumas alunas negras, né, nas aulas de teoria, dar esse nome, né, significou para mim uma maneira de elaborar, né, essa experiência. E ao mesmo tempo de teorizar um pouco em cima dessa experiência, né? A partir dos referenciais que eu fui um pouco recolhendo para pensar, enfim, como enfrentar essa experiência, não na busca de soluções, etc., né? E eu acabei um pouco trabalhando com com esses referenciais que tratam exatamente disso que você mencionou, quer dizer, dessa divisão do trabalho intelectual, que ela é estrutural e estruturante de um campo de produção de conhecimento, da maioria dos campos de produção de conhecimento. Então, aquilo que eu, de uma certa forma, formulo ali para a nossa sub-área de pesquisa, que é a área de teoria, não é absolutamente nenhuma novidade em outros campos, né? Então, a gente tem aí esse diagnóstico, né, desse silenciamento, dessa invisibilidade da produção intelectual feminina, a produção intelectual científica, por exemplo. Esse é um diagnóstico que eu diria que ele remonta até as próprias origens do movimento feminista, né? Final lá do século XVIII, né? Então, eu acho que não há novidade, e o assustador é isso, né? Que eu tenha elaborado um texto do qual eu não esperava, né, ter essa receptividade, né, que acabou tendo, porque eu sempre considerei que aquele texto não apresenta nenhuma novidade em termos desse diagnóstico que eu ofereço ali. A novidade talvez seja de trazer o diagnóstico da invisibilidade da produção intelectual feminina para o campo da teoria da história, que é exatamente o meu lugar, né? O lugar da onde eu consigo minimamente elaborar essa experiência. Então, localizar, né? Talvez fazer a localização desse diagnóstico, talvez, bom, pode ter sido uma novidade. Mas eu acho que agora, talvez, né? Como é que eu percebo, de 4 anos depois, né? Eu acho que
quando a gente fala em silêncio, quando a gente faz o diagnóstico do silêncio, significa exatamente aquilo, quer dizer, significa que o silêncio ele produz algum tipo de ruído que se torna perceptível de alguma forma, né? O problema é que esses procedimentos de silenciamento eles não cessam, né? Porque é um silêncio que ele é um efeito de condições que estruturam, né, os campos de conhecimento. Então, a gente pode denunciar, pode diagnosticar num determinado momento, para em seguida verificar que esse diagnóstico que a gente faz em relação a certas invisibilidades, né, ele não resolve, né, as questões, né, ele fica lá, né. Então, acho que a gente tem um caminho ainda muito longo, talvez, para superar esse diagnóstico dos silêncios, ou talvez produzir outros diagnósticos que não sejam esse mais do mesmo sobre o qual eu falo nesse artigo, né? Ótimo, Glória, te agradecemos muitíssimo. Eu que agradeço. Esperamos tê-la conosco em outras oportunidades também. Obrigada.